Fala, gurizada, tudo beleza? Professor Lauro aqui. Hoje a gente vai falar sobre a tal interpretação no Enem, né? A interpretação na prova do Enem, a prova de linguagens, ela é basicamente centrada em interpretação textual, uma habilidade fundamental, e a gente vai entender um pouquinho, vai começar a entender um pouquinho de como essa interpretação cai na prova do Enem. É importantíssimo você saber que o Enem é uma prova completamente diferente dos outros vestibulares. Você que está me assistindo agora tem que saber que quando eu falo em interpretação de texto, o Enem é completamente diferente de qualquer vestibular. Ah, mas professor, porque tem um vestibular aqui na minha cidade que todo mundo fala que é muito parecido com o Enem. Eu vou provar para você que por mais parecido que ele seja, a prova do Enem cobra competências e habilidades completamente diferentes e hoje você vai começar a se tornar especialista na interpretação que cai nessa prova. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai enxergar a prova de linguagens do Enem com outra cara. Lauro, já depois de uma aula sim eu já vou enxergar? Depois de uma aula você já vai começar a ver as questões com uma outra ótica. Quer ver só o que eu tô falando? Então veja bem, a interpretação no Enem, ela é a base da prova de linguagens. Isso você tem que saber. A prova de linguagens é centrada em interpretação textual. Então quando você vai na internet, joga lá, né, conteúdos que mais caem em linguagens, conteúdos que mais caem em ciências humanas, conteúdos que mais caem em ciências da natureza, em matemática, quando eu falo de linguagens, né, dos conteúdos que mais caem em linguagens, eu tô falando de interpretação textual. E sabendo que ela é a base da prova, você tem que conhecer, para mim, a estrutura das questões. É aqui que o Enem se diferencia dos vestibulares, na maneira como a questão é montada. Então eu tenho aqui que a prova do Enem, ela vai ter sempre um texto de apoio, enunciado, comando e alternativas. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que texto de apoio é diferente de texto base. Questão de vestibular tem texto base, questão de Enem tem texto de apoio. Lauro, o que significa isso? Significa que numa prova de vestibular, a leitura do texto é sempre essencial para a realização da questão. Você não vai conseguir fazer questão de vestibular sem fazer a leitura do texto, se ela for uma questão de interpretação de texto. Mas você sabia que você consegue fazer questões de Enem sem a leitura do texto? Não tem como. Não, esse cara tá louco, já vou pausar esse vídeo aqui, não vou nem ver mais, já me arrependi de estar vendo esse módulo, esse curso aqui, não é possível. É possível sim, é possível. Vai ter algumas questões que a gente vai fazer sem a leitura do texto, porque o texto é apenas um texto de apoio. Lauro, como é que eu vou saber isso? Olhando para o enunciado. O enunciado de uma questão do Enem é a parte mais importante, porque é no enunciado que vai vir o comando. Vamos colocar aqui de novo. É no enunciado que vai vir o comando. O que é o comando? O que efetivamente ele está perguntando. Então, às vezes, enunciado e comando vão ser uma coisa só, uma frasezinha que está lá no enunciado. Às vezes vai ter um enunciado maior e apenas a última frase é o comando. Mas a gente sempre vai começar a leitura pelo enunciado e pelo comando para ver as alternativas e aí sim ver a necessidade de ler ou não o texto. Mas, professor Lauro, o senhor realmente está falando assim, né, que tem questões que dá para fazer isso? Tem e não são poucas, cara. Se você pegar o tempo que você tem para a prova do Enem, para a quantidade de questões que você tem, ou você escolhe umas questões para não ler o texto, ou não vai dar tempo, velho. O que você quer é ser aprovado, não é? O que tu quer é aprovação. Se o que tu quer é aprovação, tu precisa fazer o maior número de questões no menor tempo possível. E ainda tem uma redação para fazer. Então, se tu não tiver essa estratégia para ver a estrutura e começar a entender, não vai funcionar. Eu te trouxe aqui um exemplo, ó. A gente não vai fazer essas duas questões. Isso aqui é um recorte da prova do Enem. Questões estavam lá lado a lado. É para você ver a estrutura. Ela pode ter imagem ou não. Ela tem o texto, que é um texto de apoio, lembra? Não é um texto base, então nem sempre a leitura vai ser fundamental. Vem esta parte aqui, ó, que eu tô marcando para você, que corresponde ao enunciado. Ó, ficou tudo torto ali, ó. Vamos de novo. Coisa horrorosa. Essa parte aqui é o enunciado, ó. Enunciado, tá aqui o enunciado. Nesse caso que o enunciado é pequenininho,
Ele é exatamente igual ao comando, a pergunta que está sendo feita. Então, eu começo pelo enunciado e vejo a necessidade do texto. Vamos começar a treinar isso. A notícia relata um evento cultural que marca A. Precisa do texto. Senão você não vai saber qual é o evento cultural. Isso a gente vai trabalhando ao longo das aulas e eu vou te mostrando algumas questões que não vai precisar da leitura, mas você tem que saber a estrutura. Começa sempre pelo enunciado, vê a necessidade de ler o texto e aí vai para as alternativas. Quer ver só? Obstáculos para a interpretação no Enem. Então vamos entender e deixar isso claro. Qual é o primeiro obstáculo? Pouco tempo de prova. Todo mundo sabe que a prova do Enem tem muitas questões para fazer em pouco tempo. Então se você que está me assistindo não tiver uma estratégia específica para fazer a prova dentro do tempo, você não vai conseguir a sua aprovação. Olha para mim quando eu tô falando. Olha para mim, não se distrai aí. Ah, porque eu vou pegar um cafezinho aqui, meu chocolatinho tá aqui do lado. Olha para mim. Se você não tiver uma estratégia para cuidar do tempo e dentro do tempo conseguir ler as questões para fazer, você não vai conseguir a sua aprovação. Então o pouco tempo de prova é um problema que a gente já conhece. Textos muito grandes. Cara, você já viu a prova do Enem? Você que está assistindo esse curso já fez a prova do Enem alguma vez? O que é aquilo? Tem texto de uma página inteira. A gente fica vesgo de tanto ler texto, não aguento mais. Aí vai lá, tem 90 questões de linguagem humanas com um monte de texto para ler. Se você for ler todos, não vai dar tempo. Ah, mas Lauro, como é que tem gente que consegue? Não, as pessoas estão fazendo as questões de uma maneira mais dinâmica. Alguns textos difíceis. Tem texto do Enem que, além de ser grande, você não entende nada, cara, do que você está lendo. Tem uns poemas que você vai ler que você fica assim, caramba, não consegui entender nada. E olha pra mim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, porque eu não consigo entender, porque eu sou burro. Não, não é. Eu que sou professor, tem textos que eu olho ali e fico assim, caramba, mas esse texto aqui eu não entendi direito. Então não tem problema. A gente vai ter que olhar para a questão e ver como a gente pode fazer ela sabendo desses obstáculos. Mas o primeiro passo é saber que eles existem. E aí vem as nossas estratégias. As estratégias são montadas a partir do ponto em que eu sei como funciona uma questão de Enem, qual é a estrutura e quais são os obstáculos dela. Leitura do enunciado antes do texto. A partir de agora isso virou lei. Atenção, você, está me assistindo, virou aluno do Lauro. Parabéns, você agora é aluno do Lauro. Antes você não era. Agora você é. A partir de agora tu tá proibido, e eu vou te provar por A mais B, de começar uma questão do Enem lendo o texto. Não pode. É para começar lendo o enunciado. Questão de linguagens começa pelo enunciado. Depois que você for pro enunciado, você vai tentar eliminar absurdas. Porque daí, a partir do que está escrito no enunciado, você vai ver se é possível ou não a eliminação dessas alternativas absurdas. É isso que você vai cuidar. E aí vai tentar responder a questão a partir do texto. Combinado? Esse é o passo que você vai seguir sempre a partir de agora. E olha só a partir disso, tua pontuação no Enem vai mudar muito. E a maneira como tu enxerga as questões também. Quer ver só? Eu selecionei aqui pra gente, ó. Enem 2017, Uma Noite em 67, de Renato Tera e Ricardo Calil. Velho, essa questão foi uma polêmica na internet, porque fizeram essa questão aqui, que era sobre o livro do Renato Tera e do Ricardo Calil, e deram a questão pro Ricardo Calil, que é o autor do livro, um dos autores do livro Uma Noite em 67, e ele errou a questão. Pode procurar no Google aí que você acha a notícia. Deve achar ainda, eu acho. O cara errou a questão do próprio livro dele. Aí as pessoas, nossa, como isso é possível, imagina. Saiu reportagem na época, né? Enem cobra questão sobre autor de livro que o próprio autor errou. Aí as pessoas ficam indignadas. Você pode ser que está indignado agora em casa. E eu vou dizer assim, não tem nada demais o autor do livro errar a questão do livro dele. Nossa, mas professor, mas como? Porque se o cara escreveu o livro, como é que ele vai errar? Porque a questão não era sobre a interpretação do livro dele. O que faltou era ele prestar atenção no enunciado, olha aqui pra mim.
considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na sociedade. Nesse fragmento de resenha predominam. Olha isso aqui. Nesse fragmento de resenha predominam. Ô estudante, me diz uma coisa. Diferença entre resumo e resenha, manja ou não? Lembra ou não? O resumo traz o quê? Só as informações do que acontece no livro. E a resenha, além de trazer as informações, traz o quê? A opinião do autor sobre o texto, não é isso? Resumo, só informação. Resenha, a opinião do que o cara falou sobre aquilo. Então eu pergunto pra ti, se eu olhar para as alternativas, para que serve a resenha de um livro? Para caracterizar alguma coisa? Para levantar questões polêmicas sobre alguma coisa? Para relatar a experiência de alguém ou relatar alguma coisa? Para explicar alguma coisa ou para dar opinião a respeito de alguma coisa? Veja bem, eu estou analisando só a primeira palavra. Caracterização de alguma coisa, questões polêmicas sobre alguma coisa, relatos de alguma coisa, explicação sobre alguma coisa ou opinião a respeito de alguma coisa. Para que serve uma resenha? Para dar opinião, sabe? Qual é a resposta da questão? É a opinião. É a opinião. Ah, professor, eu não acredito que era só isso. Era só isso, por quê? Porque o enunciado da questão estava perguntando o que é que predomina nesta resenha? Ora, o que predomina em toda a resenha? A opinião a respeito de alguma coisa. Então o erro dos alunos era ler toda a afirmativa e ficar centrado nisso aqui, ó. Se o texto era sobre o contexto musical dos anos 60, se era sobre a produção musical dos anos 60, que é quase a mesma coisa, os festivais de música de 67, que é outra coisa, a década inteira de 60 e o quadro cultural como um todo, ou se era só a cena musical de 67. Não era para você fazer isso. Porque se você fizesse isso, analisar essa parte, voltasse no texto e quisesse procurar em todo esse texto isso, primeiro, quanto tempo você ia demorar? Diz pra mim. Você ia demorar um horror de tempo, cara. Ia ter que ficar analisando e voltando naquilo, quando a pergunta era clara. Ele quer saber, no fragmento de resenha, o que predomina. O que predomina é a opinião. Professor Lauro, o senhor me desculpe assim, ó, né, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que existam questões do Enem que eu vou olhar pro enunciado e vou responder dessa maneira. O senhor deve estar brincando comigo. Cara, ao longo desse curso eu vou te mostrar tanta questão que dá pra fazer isso, mas tanta, que eu prometo pra você uma coisa. Hoje você vai anotar isso em algum papel e daqui uns 3 meses tu me cobra. Daqui uns 3 meses tu vai estar olhando para minhas aulas e vai dizer assim, caraca, como é que eu fazia questão do Enem sem saber disso? Você tem que gravar que a prova do Enem é uma prova de interpretação de enunciados e contextos. Ela não é uma prova de interpretação de textos. Grava o que está aparecendo na tua tela. A prova de linguagens do Enem não é uma prova de interpretação de textos. Linguagem é uma prova de interpretação de enunciados e alternativas. Se você entender isso de uma vez por todas, a sua nota no Enem melhora só pela maneira como você vai encarar as questões. Só pela maneira como você vê a elaboração das questões e o direcionamento delas, a sua nota automaticamente vai ficar melhor. Quer ver só? Para te comprovar isso, olha a questão que eu trouxe do Enem 2013. Diz o início do texto, para Carr, que eu não sei quem é essa pessoa, internet atua no comércio da distração. Autor de A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. Peraí. O que você está fazendo? Como assim, professor? O que eu estou fazendo? Eu estou assistindo a sua aula. O que você está fazendo? Você está lendo o texto. Está lendo. Quer apostar quanto? Que teve gente que porque apareceu o texto e o editor tirou, voltou para mim, pausou para poder ler todo. Não é para ler o texto primeiro. É para ler primeiro o quê? O que é para ler primeiro?
o enunciado, porque a prova do Enem é uma prova de interpretação do enunciado e das alternativas. Depois você vai para o texto, porque o texto é um texto de apoio, não um texto base. Tá bom, professor? Não precisa me xingar, xingo, ó. A crítica do jornalista norte-americano que justifica o título do texto é a de aqui internet, para tudo. Título do texto é a de aqui internet. A crítica do jornalista americano que justifica o título do texto. Vou destacar para ti. Ah, professor, que esse seu destaque é muito feio. Olha para cá. Justifica o título. Então eu pergunto, eu vou ler todo o texto ou só o título? Só o título. Ah, mas professor, num determinado momento do texto... Só o título. Mas professor, o título... Só o título. Sabe por quê? Olha essa. O que dizia o título? Para Carr, internet atua no comércio da distração. Sabe qual é a resposta correta dessa questão? Alternativa E. Garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. Acompanha comigo. Garante a empresas a obtenção de mais lucro. Onde é que está o lucro no título do texto? Internet atua no comércio. Comércio visa o lucro. Obtenção de mais lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. O que é a fragilidade da nossa atenção? Distração. Então o comércio da distração, que é onde a internet atua, justifica o título do texto. Resposta letra E. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que eu não poderia ler o texto então? Isso ia me atrapalhar? Olha, ler todo o texto ia fazer você perder tempo, você concorda comigo? Ah não, concordo e tal, mas mais do que perder tempo, olha o que eu vou te mostrar agora. Tu vai ficar impactado. Eu tenho certeza, essa aula, tu vai querer pausar e mostrar para alguém o que eu vou te mostrar agora, tu vai ficar horrorizado. Olha a letra B. Torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Viu a letra B? Então agora eu vou voltar no texto. Olha o que diz no texto, no segundo parágrafo. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção dos seus usuários. Pegou? Pegou ou não pegou? A letra B é igual ao segundo parágrafo do texto. No texto diz, a rede, que é a internet, torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção dos seus usuários. E a letra B diz que a internet torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção dos seus usuários. O Enem colocou uma alternativa igual ao que está no texto. Igual, é a mesma. Quantos candidatos tu acha que marcaram essa afirmativa no dia do Enem? Quantos? Uma galera. Por quê? Porque a interpretação de texto é marcar o que está escrito no texto. Só que tem um problema. Essa alternativa B serve para, vamos destacar de novo, justificar o título do texto. Qual era o título do texto? Internet atua no comércio da distração. O que a letra B fala de comércio? Torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção. Fala de distração? Fala. Mas justifica por que ele usou no título a palavra comércio? Não justifica, então não é a resposta. Mesmo a letra B sendo igual a uma parte do texto, ela não é a resposta da questão. Meu velho, se com essa eu não te convenci a começar lendo pelo enunciado e não pelo texto, eu não sei mais. Eu vou embora. Vou embora, saio daqui e não tento te convencer mais. Essa é a aula que tu tem que se convencer da importância do enunciado. Daí nas outras aulas, conforme a gente for aprofundando, eu vou te mostrando esses detalhes. O que eu te prometi no início da aula? Que tu ia mudar a maneira como tu enxerga as questões do Enem. E é isso que vai acontecer a partir de agora. Fechado? Tranquilo? Você vai prometer para mim que você vai fazer uma coisa. A partir dessa aula, você vai olhar com cuidado para diversas questões do Enem
e vai começar a estabelecer relações entre o enunciado e a resposta correta. Como você está, se você estiver no início da sua preparação, eu estou começando, Laura, a me preparar para o Enem e falta muito tempo ainda. Pega questões do Enem já com a resposta de linguagens. Não fica se submetendo a ser o cara que já sai tentando acertar. Não, pega as questões com a resposta, analisa elas e compara. Compara a resposta com o enunciado, resposta com o enunciado. Vai pegando a manha da prova, vai entendendo como as questões se configuram. Pode ter certeza que a partir daí você vai conseguir uma pontuação muito maior e você vai entender os segredos da prova de linguagens do Enem. Valeu? Um beijo então, galera, e nos vemos na próxima.